Alô, alô. Olá, tudo bem, gente? Quem tá aqui já? Letícia, tudo bem, Letícia? Oi. Pessoal. Aí, Paula Samuel. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Diego. Isa, tudo bem, Isa? Quando eu vejo o cachorrinho aqui fofinho, já sei que a Isa tá aí. Bom dia, Castilho. Tudo bem, Isa? Bom dia. E aí, tudo jóia? Tudo já e você? Tudo bem comigo. E aí, passaram bem aí das festas de Natal e tudo? Eu Oi, passei Felipe, meio angustiada porque minha companheira tá com Covid. E Olha, que coisa. o resultado só saiu no sábado. Sei. Então, aí a gente fica naquela agonia. Será que ela tá? Vai piorar? Vai melhorar? O que vai acontecer? Puxa, mas ela tá como? Tá sem sintomas? Não, ela apresentou sintomas no início, mas não era assim evidente, sabe, Sei. muito agressivos. E ela tem uma sequela que ela teve pneumonia da H1N1. Entendi. Ela já E, tem comprometimento. então, aí a gente ficou muito preocupada. Ela teve É. bastante febre, dor de cabeça e disse que muita dor no corpo e falta de ar a pequenos esforços, mas ela foi melhorando, assim. Entendi, entendi. Tá, hoje mesmo ela disse que não tem nada, tá bem É? tranquilo. Tem ideia de quanto tempo faz o teste positivo, assim, da contaminação? Hoje faz 14 dias da manifestação dos primeiros sintomas. Entendi. Ah, então, realmente já está Sim, quase passando tudo, né? sim, hoje ela tá É. bem, tudo. Ah, que bom, hein, Isa? Ainda bem. Mas é bem angustiante. É, eu tenho certeza que sim. Bom, gente, então é o seguinte, ó. Nossa segunda fase aqui, revisão da segunda fase, né? Mas já chegou aqui, deixa eu ver. Ah, o David está aí. Tudo bem, David? Olha o David aí. Tudo Johan, certo. Bom dia, professor. bom dia. Johan também está aí. Legal. Ana Alves, Ana Beatriz, Aline, Gabriel. Muito bem. Gente, olha só. Então, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal, que é a seguinte. Eu estava até com medo daquele site, né, que está sendo tão útil para mim nas lives de biologia, o planetabil.com.br, sair do ar, porque eles, aquele Adobe Flash Power, não é Flash Power, Flashpoint, não lembro direito, né? O Adobe lá, Flash Video, ele vai ele vai deixar de existir, né? E esse site é apoiado no Flash. Mas agora eles colocaram uma coisa tão legal nova lá no site Planeta Bio, que eu acho que eles vão simplesmente transferir, né, a plataforma deles para outra ferramenta e vão continuar existindo. Quer ver? Deixa eu te mostrar só o que é isso. Justamente a gente estava falando de Covid aqui, né, Isa? Isso aqui tem tudo a ver, gente. Ó, e também com a nossa revisão, né? Castilho, você acha que Pode tem falar. alguma chance de cair sobre aquelas partículas Pandora? Não, Eu isso acho acho que que não, não. né? Não, Isa. Porém, eu acho que, assim, é aquela coisa do vestibular, né? Aqui vocês estão vendo a tela do Planeta View. Eles puseram essa parte nova, entendeu? Tá aqui, ó. Quer ver? Se eu voltar na página principal do site, né? Olha só, por isso que é mais legal eu estar compartilhando a tela, né? Tem aquelas partes todas do site, embriologia, genética, né? Evolução e tudo. Aí tinha especial Covid-19, que já estava lá desde julho, né? E agora tem esse, ó, novas vacinas, entendeu? Então, lembra, até o Ricardo Rosa colocou no grupo, né, do WhatsApp, um resuminho dos tipos de vacina, né? De RNA mensageiro, de
de vírus atenuado e etc. E aí, esse link aqui do site, né, Novas Vacinas, ele dá uma super aprofundada nas vacinas. Olha que barato. Tá vendo? Isso aqui é muito útil, né? Eu acho muito difícil alguma questão de vestibular, mesmo do Enem, perguntar especificamente sobre uma vacina, sabe, específica aqui, tipo vírus de RNA, vacina de RNA mensageiro, muito menos com nome, como se fala, gente, comercial, né? Tipo, sabe, Sinovac, Coronavac e tal. Eu acho muito difícil. O mais fácil de acontecer é que os vestibulares e o Enem queiram perguntar, e aí acho que eles vão mesmo, né? É sobre a relação da vacina com o sistema imunológico, com os anticorpos, aquilo que a gente já até reviu no começo da nossa revisão, né? Isso sim é fazer esse link. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que não custa nada dar uma passada pelos tipos de vacina, que é aquela história, vai que, né? Queiram usar até um tipo de vacina aqui específica para tratar do sistema imunológico, para tratar dos anticorpos, né? E aí sim fazer a pergunta deles, né, gente? Então, olha só, quer ver? Ó, por exemplo, a vacina do RNA mensageiro, né? E eu achei legal que o site colocou também quais são os laboratórios, né, farmacêuticos que estão desenvolvendo cada um dos tipos, ó. Então, a do RNA mensageiro se encontra sendo desenvolvida pela Pfizer, BioNTech, tá vendo? Ó? Moderna, né? NIH, e aí muitas vezes tendo alguma relação entre esses laboratórios para chegar na vacina, né? E aí ele faz um resumo, ó. Então, essa tecnologia emprega moléculas modificadas de RNA mensageiro, né? Que ninguém sabe o que é, né, gente? As pessoas leigas fazem uma confusão com isso. Já acham que se a pessoa receber uma vacina, vai sofrer uma mutação genética, né? Vai virar um jacaré, não é verdade? Então, isso aqui causa uma confusão desgraçada. E não é nada demais, né? Simplesmente vai ser injetado na pessoa um RNA mensageiro que, entrando nas células, vai poder produzir proteínas do vírus e aí apresentar o antígeno para o sistema imunológico, né? Olha lá, então ele contém informações genéticas da proteína spike, principal componente do envelope do SARS-CoV-2, que é o coronavírus da Covid-19, né? Então, essa proteína spike é o antígeno, certo? As moléculas de RNA mensageiro introduzidas no organismo, por meio da vacina, são incorporadas pelas células e trazidas pelos ribossomos, que passaram a sintetizar as proteínas spike no citoplasma, né? Essas proteínas spike, então esses antígenos, em seguida, são secretadas pelas células na corrente sanguínea e reconhecidas como antígenos tal, né, exatamente como tal, provocando uma reação imunológica, com produção de anticorpos específicos, além da memória imunológica, que é o que a gente quer, né? Quer dizer, aí a pessoa passa a ficar realmente imunizada contra o SARS-CoV-2, né? O vírus da Covid-19. Olha que legal a ficha técnica, tá vendo? Ó? Então, a Pfizer é dos Estados Unidos, a BioNTech é da Alemanha, a Moderna dos Estados Unidos. Então, todas essas aí estão desenvolvendo esse tipo de vacina. Agora já fabricando, na verdade, né? Já foi a fase 3, né? E já estão na produção mesmo, já estão até vacinando, né? Nos Estados Unidos já estão vacinando, na Inglaterra e assim por diante. E você vê, só que aqui não é a vacina utilizada na Inglaterra, né? E é curioso, né, gente? Porque você vê, tem essa história do condicionamento, né? A vacina da Pfizer tem que ser acondicionada a menos 80 graus, né? É muita coisa, certo? Só freezers industriais, né, para chegar nessa temperatura. E a vacina da Moderna pode ser a só menos 20 graus, que também não é um freezer normal de casa, né? Mas não é tão difícil assim de se chegar a essa temperatura, né? Menos 20. O que é isso aqui? É bem viável para a rede de frios que o Brasil tem, né, de vacina. Exato. Que é de 2 a 8, né? 2 a 8, exatamente. Olha só, gente, que legal, eu não tinha visto isso aqui. Ele mostra um resuminho da síntese proteica a partir do RNA mensageiro do vírus. Olha que barato, né? Então, os ribossomos produzem as proteínas do vírus, são secretadas para fora, olha aí, e vão para a corrente sanguínea. E aí elas vão servir de antígenos para o sistema imunológico, né? Olha, então a resposta imunológica está aqui.
células apresentadoras de antígeno, que são células dendríticas, né? Que capturam por pseudópodes, etc. E aí, olha, apresentam antígeno para o linfócito TCD4, né? Beleza. Aí esse linfócito TCD4, o site vai longe aqui, gente, nessa história. Não tinha visto tudo isso, não. Olha lá, ó. Aí ele finalmente apresenta os antígenos para o linfócito B. Ele está mostrando toda a resposta imunológica primária, né? Entendeu? Olha que barato. E aí os linfócitos B de bola é que vão produzir os anticorpos, né? Tá? Então, interleucinas liberadas pelos linfócitos CD4 estimulam outras células de defesa, tal, tipo esse linfócito B, né? Muito bem. E esse linfócito T aqui, ó, é o linfócito T-killer, né? Que é relacionado à destruição de células infectadas, tá? E aí, o que mais que ele mostra aqui, ó? Deixa eu ver. O linfócito B produzindo os anticorpos, tá? Neutralizando o coronavírus. Ele está mostrando só o final do processo todo, né? E olha só, o linfócito B também, gente, entrando em diferenciação para formar células de memória, que são aqueles plasmócitos, né? Lembra que nós vimos? Células de memória que mantêm agora a memória imunológica contra, né, o vírus, o coronavírus, certo? E os linfócitos T8, né, os linfócitos T-killer, produzem, então, citotoxinas, né, que levam, então, à destruição da célula infectada. Olha aqui, ó, tá? Destruição da célula infectada. Então, está mostrando, na verdade, foi um resumo, né, que eles fizeram aqui, da resposta imunológica primária, tá? A única coisa diferente, né, pessoal, é o comecinho. É o comecinho porque é injetado o RNA mensageiro, ao invés de ser injetado o vírus atenuado. Aí ele faz as proteínas que são, né, os antígenos, e elas são secretadas para fora da célula, certo? O resto é tudo igual, porque aí o resto é a apresentação de antígeno, né? O linfócito T helper apresenta o antígeno para o linfócito B, e aí pronto, começa a produção dos anticorpos e tal, né? Então essa é a vacina inovadora, né? A grande tecnologia inovadora que é da vacina da Pfizer, né, e da Moderna e tal, tá bom? Olha, beleza. O Samuel perguntou uma coisa aqui, deixa eu ver. Com essa mutação do coronavírus, a vacina tem que ser produzida desde o início novamente? Ou tem algum jeito de facilitar a cada mutação? Qual o ciclo do SARS-CoV-2? Então, Ana, o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA. Deixa eu responder da Ana aqui primeiro. Ó. Vírus de RNA, certo? Então, ele injeta o RNA né, nas células hospedeiras, por exemplo, das vias aéreas e tal, certo? E aí esse RNA vai fazer, ele vai fazer transcrição, né? Cópias, na verdade, replicação de novos RNAs, tá? É isso, ó. Esse RNA, né, se replica, esse é o termo, né, gente, no interior das células hospedeiras, ó. Tá? E depois, o que ele faz? Síntese de proteínas virais. Tá? Proteínas virais. Olha aí. Agora, esse vírus, né, o SARS-CoV-2, ele não é um retrovírus. Ele não tem a transcriptase reversa como a do HIV, tá bom? O ciclo dele se assemelha mais ao ciclo do influenza, né? Ao ciclo do H1N1, do H5N1. Então, é assim, são vírus de RNA, porém não retrovírus, né? Então, esse RNA, ele se replica diretamente. Tá bom, Ana? Dentro das células. Não tem aquela história, né, de fazer retrotranscrição, produzir DNA viral, e só depois fazer a síntese proteica. Não, esse aqui é mais direto, tá bom? Ele também é menos mutagênico, viu? Deixa eu colocar esse detalhe aqui, ó. Isso aqui eu aprendi, escutei da diretora da Fiocruz, né? Diretora da Fiocruz. Eu escutei ela no Roda Viva da TV Cultura e ela deu essa informação que eu achei muito interessante, gente. Ó, menos mutagênico
né, do que o HIV. Então, até agora, voltando aqui para a pergunta do Samuel, viu, Samuel? Então, assim, ele tem mutações? Ele tem, tanto que já encontraram, né, gente, cepas diferentes, né, do SARS-CoV-2, já tem no Brasil, encontraram na Grã-Bretanha, não foi? Beleza. Mas o que os especialistas têm dito é que essas mutações não preocupam em relação à vacina, né? Curioso. Então, assim, o que esses especialistas têm dito, infectologistas e tudo, é que é fácil adicionar essa nova informação genética a essas novas vacinas, tá? E aí criar uma, vamos dizer assim, uma nova versão da vacina, né? É lógico, o que pode acontecer é que seja necessária uma nova fase de vacinação, vamos supor, depois de 6 meses ou depois de 1 ano, né? Mas uma coisa parecida com o que se faz com a vacina para o HIV, para a gripe, né? Vacina contra H1N1, por exemplo, em que justamente isso é feito ano a ano, né? Nova campanha de vacinação, as pessoas vão lá de novo, tomam a vacina para o H1N1, né? Mas pelo menos a boa notícia é que é fácil de criar essas novas versões aí de vacina já com as novas mutações, né? Mas realmente tem que ser feito isso, né? Não tem outro jeito. Tem que ser feita uma nova fase uma nova campanha de vacinação mesmo, né? Vamos ver de quanto em quanto tempo, certo? Aí vamos dar uma passada aqui rápida pelas outras vacinas. Quer ver? Ó, antes que você, eu vou perguntar aqui para o Felipe o que ele vai me perguntar, mas antes da pergunta do Felipe, olha só, gente, tem vacina com vírus inativado. Aí é clássica, né? É aquela que a gente conhece. Injeta o vírus inativado na pessoa e ele vai provocar a reação em cadeia de criar a memória imunológica, né? Então, é a da Sinovac, ó, do Instituto Butantan. Tá vendo? E aí essa eficácia da vacina também, ela a princípio não foi divulgada pelo Instituto Butantan, por questão de contrato, tudo, né? Mas depois foi divulgado em outro país, se eu não me engano, na Turquia, que ela tinha ela tem uma, como se fala, porcentagem de eficácia alta, né? De 90% e tudo. Olha só. Então é muito parecido, só que ao invés de injetar o RNA mensageiro, o que a vacina contém são os vírus inativados, né? Mas aí, após isso, é tudo muito parecido, né? Olha lá, ó. As células dendríticas apresentam os antígenos e depois o resto é tudo igual, né? Linfócito T, helper, depois vem o linfócito B de bola, aqui, ó. Linfócito B de bola para fazer os anticorpos, criar a memória imunológica, né? E assim por diante, tá? Olha aí, tem outro tipo de pesquisa, gente. Aqui é a vacina da AstraZeneca, que a Fiocruz está desenvolvendo, né, junto com o Oxford, tá vendo? Ó, com a Universidade de Oxford, né? Essa tecnologia emprega adenovírus como vetores, que são vírus de DNA, né? Olha que louco. Eles são vírus do resfriado, os rinovírus, né? Adenovírus de chimpanzés também são usados, olha isso, como se fosse uma espécie de cavalo de Troia. Quer dizer, eles vão ser usados como veículos, né? Adenovírus geneticamente modificados transportam para o núcleo das células infectadas parte do genoma do SARS-CoV-2, coronavírus, responsável pela síntese da proteína spike do envelope viral, ou seja, do antígeno, né, que o nosso corpo vai reconhecer. As células infectadas produzem e secretam a spike, a proteína, na corrente sanguínea, onde será identificada como antígeno, desencadeando uma resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos, além de uma memória imunológica, né, gente? Tá vendo? Ó? Então, essa vacina aqui da Fiocruz, ela tem outro mecanismo ainda, olha que barato. Então, o vírus é usado de veículo, né? O adenovírus, que é vírus de DNA, certo? E aí ele leva junto o RNA mensageiro do SARS-CoV-2. Pronto, aí a célula começa a fazer, ó, as proteínas antígenos, né? Célula do sistema respiratório mesmo, ó, começa a fazer proteínas do antígeno, essas spikes aí, e o resto é tudo igual. Então é sempre o mecanismo inicial que é diferente, né? Perceberam? Olha outro tipo ainda, gente, que barato essa, com plasmídios. Então é usando biotecnologia, né? Essa tecnologia emprega moléculas sintéticas de DNA circulares, denominadas plasmídios.
semelhantes aos plasmídios bacterianos, né? Que carregam as informações genéticas necessárias para a produção da proteína spike do SARS-CoV-2. E depois, com certeza, o resto é tudo igual, né? Tá vendo? Então, primeiro, inoculação do plasmídio carregando o RNA mensageiro. Quer ver? Vamos ver, ó. Aqui, ó, plasmídios com RNA mensageiro do vírus, né? Primeiro é feita a tecnologia do DNA, o RNA recombinante, né? Com certeza. Então, esse plasmídio recombinante é injetado na célula. A partir daqui, o que vai acontecer? Aquilo que a gente já viu, ó. Tudo igual. RNA mensageiro do vírus fazendo a proteína antígeno. Pronto. Secretada na corrente sanguínea. Células apresentadoras de antígenos, né? Células dendríticas apresentam. O resto é tudo igual, tá? E aí, vacina de subunidade proteica. Mais um tipo ainda, gente. Olha que barato. Da Novavax. Tá vendo, ó? Então, essa emprega vírus inteiros e sem... desculpa, não emprega vírus inteiros e sim nanopartículas, né? Então, são pedaços do capsídeo do vírus que são injetados, né? São vacinas constituídas por uma mistura de adjuvantes, moléculas capazes de estimular o sistema imunológico, como a saponina, né? Com proteínas do envelope do SARS-CoV-2, do coronavírus, ó, tais como spike. Então, essas moléculas são reconhecidas como antígenos, o resto é tudo igual. Então, de novo, o que muda? Muda o começo, ó. Então, injeta-se já as proteínas de capsídeos do vírus na pessoa, né? As proteínas spike, e já vão direto para a célula apresentadora de antígeno. Pronto. E aí já vai estimular, né, os linfócitos T e depois linfócito B, que é o produtor de anticorpos. Tá? Então, você vê, né, gente, são 1, 2, 3, 4, 5 formas aí, 5 mecanismos diferentes, né, de apresentação do antígeno para que depois o linfócito B possa produzir os seus anticorpos, né? O Felipe tinha levantado a mão, né, Felipe? Você ia perguntar alguma coisa? Oi, professor. Oi. Eu queria, saber, eu não lembro se foi no Estadão ou na Folha que eu vi que, mesmo alcançando 90 e poucos % lá na Turquia, a Coronavac aqui em São Paulo não ia chegar em tudo isso. Aí eu queria, entender o que influencia, assim, de um lugar para o outro, se, teoricamente é a mesma vacina, sabe? Curioso, né, Felipe? Olha, é uma boa pergunta, viu? Mas, assim, acho que tem vários fatores envolvidos, tá? Essa porcentagem, ela realmente vai mudar de país para país, né? Primeiro, pelo tipo de, vamos dizer, sistemas imunológicos e anticorpos que as pessoas, as diferentes etnias produzem, né? Esse é um fator. Outro fator é o tipo de cepas, né, do vírus que aqueles países concentram mais, entendeu? Então, por exemplo, a gente pode até já ter aqui a cepa mutante da Grã-Bretanha, né, do vírus. Mas o nosso vírus predominante é o original, que já tinha antes. E assim por diante, né? Então, essa porcentagem ela pode variar assim, de país para país. Então, assim, não é só essa vacina do Butantan, né, pensando na Turquia e pensando no Brasil. Mas acho que também mesmo as outras vacinas, a gente pensando em países diferentes, como por exemplo aquela da Rússia, né, Sputnik, que a Sputnik já estava quase dando 110% de eficácia para a vacina, né? Os russos são otimistas. Mas eles disseram lá, 92%, tá bom. Bom, isso pode ser na Rússia, mas se você for vacinar, por exemplo, a França com essa vacina, talvez não chegue aos 92%. Então, devido a esses fatores todos, né? Em parte... Também é o número pesquisado, né, Castilho? Lá é 1.500 pessoas, aqui é 13 mil, 12 mil, é um número bem... Exato. E aí você tem uma margem maior para pegar não reagentes. Não reagentes. Bem lembrado, viu? É o espaço amostral, né, Isa? Quer dizer, com uma amostragem muito maior, né, você se aproxima de uma porcentagem mais precisa. E com uma amostragem menor, é aquela história, é 90%? Putz, mas pode não ser exatamente, né? Se você tiver mais gente sendo testada e tal, né? É o outro fator ainda, que é o fator estatístico, né? Entendeu?
E vocês sabem, gente, um detalhe, aproveitando a pergunta do Felipe e complementando. Quando isso eu também escutei da diretora da Fiocruz e do diretor do Butantan, né? Eles estavam explicando lá nessa entrevista, que inclusive foi fantástico, achei muito legal, assim, para esclarecer vários aspectos, né? Deve ter no YouTube ainda, os 3 pesquisadores brasileiros sendo bombardeados por perguntas no Roda Viva, né? Mas uma coisa legal que eles falaram foi a seguinte: essas vacinas, à medida que elas vão sendo já dadas na população, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal, elas entram na fase 4. Porque a fase 3 pronto, a vacina foi aprovada. Pode vacinar a população. A fase 4 bom, agora que está acontecendo a vacinação em massa, é que eles vão ter uma ideia mais real da taxa de eficácia, entendeu? Olha só, Felipe, então isso ainda pode mudar, né? Mesmo lá na Turquia, mesmo na Rússia. Então, uma vez que vacinar milhões de pessoas, imagina só, aí já não precisa nem mais de estatística, né? Aí você tem um dado concreto. Vacinou 100 milhões de pessoas, imagina. Qual foi a eficácia? Aí vai ser a eficácia real, né? Eu achei muito curioso isso. Então, aí eles chamam de fase 4. Depois que vacinou tudo, eu tenho certeza que essa taxa de eficácia vai cair, né? Depois que tem 100 milhões de pessoas, na verdade, a taxa de eficácia é 75%, né? O que já é grande. Porque, por exemplo, você toma, às vezes, vacina da gripe, que a taxa de eficácia é de 60%, entendeu? Então, quando entra na fase 4, é que o negócio, vamos dizer assim, a gente põe o pé no chão, né? E cai na real, assim, entendeu? Viu, Felipe? Agora, a gente quer ver? Eu vou pegar Valeu, essa história toda, imagina, olha só, eu vou pegar essa história toda e a gente vai dar uma olhada num exercício aqui de segunda fase da FUVEST, que trata disso justamente, né? Como é que a gente responde? É assim, aquela história, né? Quando você dá uma resposta por escrito, uma resposta de segunda fase, não entra em muitos detalhes, a resposta é direta. A gente acha que é o contrário, né? Fala, vou contar aqui toda a história da vacina, vou falar todo... Não é. A gente, na biologia, né, pelo menos, as nossas respostas são curtas e diretas. Quer ver? Dá uma olhadinha, a gente vai fazer juntos essa, ó. Só um detalhe, tá? Isso aqui é do questão 1. Já é, pessoal, do bloco 2, tá? Da sua... Peraí, deixa eu... Isso, segundo bloco, ó. Né? Segundo bloco, tá? E aí, mais para baixo aqui, ó. Bloco... cadê aquela do gráfico que eu tinha visto? Perdi. Tem pouca questão aqui, né, gente? Então... Peraí, deixa eu diminuir um pouco aqui. O Johan tinha caído, acho. Tá voltando aqui. Deixa eu diminuir para achar assim. Vamos ver aí. Achei de volta, ó. Então, é o metabolismo celular, né, proteínas e ácidos nucleicos, como parte já do segundo bloco, tá? De questões, onde tem mais questões de segunda fase mesmo aqui no seu caderno de revisão, né? Então, deixa eu colocar isso aqui, gente. Então, estamos aqui, ó, segundo bloco, na parte de metabolismo celular, proteínas e ácidos nucleicos, e aí é o exercício, a questão, né? Então, fala assim, ó, as duas curvas A e B do gráfico mostram a concentração de anticorpos produzidos por um camundongo durante 8 semanas, em resposta a 2 injeções de um determinado antígeno. Essas injeções foram realizadas com intervalo de 6 meses, né? Então, assim, você pode ter certeza que essas vacinas todas que a gente viu agora passaram por essa fase de aplicar em camundonguinho e ver o que o camundongo, né, gente, produz anticorpos e etc, né? Então, você vê, ó, curva A e B, né? Então, é como se fossem, gente, 2 gráficos. Eu acho assim, o mais confuso dessa questão é isso. São 2 gráficos em um, entendeu? Então, a curva A é muito mais alta e ela sobe, né? Produz concentração de anticorpos mais rapidamente, tá vendo? E a curva B, ela é mais baixa e ela demora mais tempo, tá vendo? O eixo X é o eixo tempo, né? Então, mais dias, até semanas, para produzir os anticorpos. Podia muito bem estar em 2 gráficos, né?
separados, mas está em um só. A pergunta da FUVEST era: identifique as curvas que correspondem à primeira e segunda injeção de antígenos. O que é isso, gente? Lembra dos gráficos de vacinação? É a primeira e segunda dose de uma vacina, por exemplo, que seja dada em 2 doses, né? Por quê? Porque a primeira dose, a primeira inoculação de antígenos, ela promove a resposta imunológica primária, que é aquela que a gente viu agora nessas vacinas aí, nas animações do site, né? Então, ela estimula o linfócito B a produzir os anticorpos pela primeira vez, demora, às vezes, 1 semana, 2, para que isso aconteça, né? Finalmente ele produz, e aí também produz as células de memória. Então, é formada a memória imunológica, né? Na segunda injeção de antígenos, então a segunda dose da vacina, que pode ser dada, vamos supor, depois de 1 mês, né? Essa memória imunológica é ativada, ela é colocada, né, em uso. E aí essas células de memória podem dar uma resposta muito mais rápida, que vai ser a resposta secundária, né? A resposta imunológica secundária, entendeu? Então, assim, batendo o olho nessas curvas, a gente percebe o seguinte, que, vamos dizer assim, deixando de lado a ordem alfabética, né? A e B, porque a primeira ideia da pessoa é falar, já sei, a curva A é a primeira dose, né? Curva B é a segunda dose, mas não tem nada a ver. Não precisa estar na ordem alfabética, né? Então você vê que a curva A, gente, ela é mais alta, mais rápida, produz mais anticorpos. Então ela já está usando a memória imunológica, né? Ela deve ser após a segunda inoculação do antígeno. Ela já é a dose de reforço, né? E a curva B é que foi mais demorada, produziu menos anticorpos, e esses anticorpos depois foram reabsorvidos, tá vendo? Ó? E decaíram. Então a curva B é a da primeira dose, certo? Da vacina, primeira dose da injeção de antígenos. E a curva A, a segunda. Bom, uma vez que você identificou, agora você vai responder. Repara na palavra-chave, gente, no comando da questão, do item A. Identifique. Ponto. Ele não pediu explique, ele não pediu analise, ele não pediu compare, nada, né? É só para identificar? Só. Então, é uma frase, tá bom? Assim, ó, a curva B corresponde à primeira injeção de antígenos e a curva A corresponde à segunda injeção de antígenos. Ponto. Então, na hora, você fica até meio assim, né? Você fala, meu, mas eu vou falar só isso, né, no item A, né? Será que ele não quer mais coisa de mim? Não, porque ele falou identifique as curvas, você identificou, entendeu? Então, lembra disso. Às vezes a gente já sai escrevendo um monte de coisa na letra A, falar, vou explicar umas coisas aqui. Aí a letra B está perguntando justamente isso, que você já foi lá se empolgando na A, né? E você às vezes tem que repetir na B, aí fica uma salada. Então agora dá uma olhada na pergunta B, ó. Quais são as características das duas curvas que permitem distinguir a curva correspondente à primeira injeção de antígenos daquela que representa a segunda injeção? Ou seja, né, gente, aqui sim ele está te perguntando um pouco mais a respeito do processo. Quais são as características das curvas? No entanto, você vê que não existe nesse item B o termo explique, o termo analise, né, descreva. Não. É uma pergunta também direta, se você pensar bem, né? Quais são as características das curvas que permitem distinguir a primeira e segunda injeção? Então, aqui você também pode ser bem resumido na sua resposta. É lógico, um pouco mais do que na A, né? Mas, olha, mesmo nessa B, você não vai precisar entrar em detalhes de linfócito B, sabe? De linfócito T helper que apresenta o antígeno. Nada disso. Não precisa colocar aqui nomes de células, tá? É legal, aí sim, citar a memória imunológica, que foi formada na primeira injeção. Isso sim você pode falar, né? Mas sem entrar em detalhes, simplesmente porque a pergunta não pediu isso, entendeu? Então, quais são as características das curvas? Ó, você já começa logo. A curva B, né, é menor, né, e leva mais tempo para atingir o pico de produção de anticorpos do que a curva A, certo? O que demonstra, né, na curva B,
o que demonstra a resposta imunológica primária, certo? Em que o sistema imunológico produzia os anticorpos pela primeira vez, né? Bom, além de produzir a memória imunológica. Aí sim, isso vale a pena citar, né? Então, produzir os anticorpos pela primeira vez, né, na curva B, além de formar a memória imunológica, tá? Já a curva A, que é mais elevada, né, e mais rápida, ela demonstra a resposta imunológica secundária, com utilização justamente dessa memória que foi formada na primeira injeção, né? Então você vê, você vai explicando a imunização, porém, em cima das curvas, porque ele pediu isso, né? Quais as características das duas curvas. E comentando essas duas curvas, você vai falando da memória imunológica, e que a B é a resposta primária, e a curva A é da resposta imunológica secundária. Pois produz os anticorpos de forma mais rápida, né, e mais intensa. Tá? Beleza, gente? Então, assim, né, isso que eu usei de exemplo aqui nessa questão é uma coisa que vale a pena, por isso que eu quis fazer ela com mais calma, assim, e pensar mais devagar nela com vocês. Porque são, vamos dizer assim, dicas, né, de se responder uma questão que valem para todas as questões de segunda fase, questões dissertativas da biologia. Tá bom? Que é você focar na pergunta, no comando da questão, e aí, a partir daí, você responder. E sempre enxugando a sua resposta. E não o contrário, tá? Não dizendo mais coisa do que deveria. Fala, David, você ia perguntar alguma coisa? Professor, estaria correto também mencionar, tipo, eu não sei se é correto, né? Mencionar o tempo de resposta, porque, tipo, na primeira dose, na sexta semana ali, parece que, tipo, a concentração já, tipo, chega a zero, sabe? E na segunda, tipo, ela ainda Ótimo. continua em grandes quantidades. Estaria certo eu mencionar isso? Estaria também, viu, David? Estaria. Porque na curva B, né, resposta imunológica primária e tal, que tem uma produção de anticorpos menor e também que decaem mais rapidamente, né? Quer dizer, diminuem mais rapidamente. Enquanto a curva A tem uma produção de anticorpos maior, né, mais elevada, olha, e que se sustentam, se mantém por mais tempo. Sim, eu acho que vale a pena, sim, também citar isso aqui, tá, David? Legal. Beleza, pessoal, quer ver? Agora eu quero pegar de exemplo, questão aqui, ó, também de segunda fase, né, e que tratem da genética, tá bom? E da genética que a gente acabou não vendo na revisão, né, da primeira fase, porque era a última matéria que a gente tinha visto, mas agora eu queria ver aqui na segunda fase. Quer ver? Aqui, ó. Então, por exemplo, olha só, essa daqui, antes ainda da genética pura, né? Dá uma olhadinha nessa questão 7 aqui, gente. Olha aí, na parte de genética do segundo bloco, né? Cadê aqui, ó, genética. Então, voltando para o chat, só para a gente se situar aqui nessas nossas N questões. Então, agora, a parte dentro do segundo bloco, né? Parte da genética, ó. Tá? E a questão 7. Q7. Cadê ela aqui, ó? Porque é um assunto amado por Enem e por FUVEST, né? Que é aquela história do DNA mitocondrial, né, gente? Essa é de segunda fase da FUVEST, ó. Então, há doenças hereditárias que são causadas por mutações do DNA mitocondrial. E aí são doenças metabólicas, né? Que vão trazer problemas metabólicos para o indivíduo e assim por diante, tá? Então, letra A. O risco de ocorrerem, né, meninas e meninos afetados por essas doenças é igual na prole de mulheres afetadas e na prole de homens afetados? Justifique sua resposta.
Olha aqui um tipo de pergunta, gente, em que você vai ter que explicar um pouco mais, né? Aí sim, você não pode dar uma resposta curta e grossa, porque ele pede justifique sua resposta, né? Então, assim, obviamente o risco não é o mesmo. Por que não? Porque lembra que as mitocôndrias são passadas apenas da mãe para os filhos, né? Na hora da fecundação, o espermatozoide insere só o pronúcleo masculino dentro do ovócito secundário. E as mitocôndrias do espermatozoide ficam para fora, na base da cauda. Então, o óvulo e depois o zigoto tem as mitocôndrias só do ovócito secundário, só da mãe, né? Só de origem materna. Então, se essa mãe tem um DNA mitocondrial com mutação, ela tem uma doença metabólica, etc., nesse sentido, né, gente? Então, o risco de ocorrerem meninos e meninas afetados, né, na prole de mulheres afetadas é enorme, e na prole de homens afetados é zero, na verdade. Né? Não tem, o homem afetado não vai passar isso adiante para os seus filhos, só porque ele não manda suas mitocôndrias, né? E lembra que o DNA mitocondrial faz parte apenas, né, das mitocôndrias, tá bom? Muito bem. Então, assim, primeiro, a resposta curta e grossa. O risco é o mesmo? É igual? Não. Então, o risco não é o mesmo, vírgula. Agora você justifica. Sempre assim, né? Porque quando você dá a resposta certa, você já acertou 50% da questão. A sua justificativa vai te dar os outros 50%. Tá? Então, é melhor responder sim ou não primeiro e justificar depois. Por que eu falo isso? Porque tem gente que gosta de começar justificando, né? Depois eu começo, olha, já que... Aí começa a contar a história toda. Vai lá no final, então a probabilidade não é a mesma, né? Para quem está corrigindo, isso é um inferno. Porque a pessoa ela fica o tempo todo, ela não sabe se a resposta está certa ou está errada. Mesmo o corretor, né? Quando ele lê na resposta assim, já logo de cara, a probabilidade não é a mesma, pronto, ele já sabe que aquele candidato ganhou meio ponto ou 50% da nota para começar, né? E ele vai ver se a justificativa está boa, entendeu? Então é mais confortável para quem está corrigindo, que é quem a gente tem que agradar, né? Tá certo? Então faz assim. E aí não é a mesma, não. Por quê? Porque apenas as mulheres transmitem ou transferem para seus filhos, meninos e meninas, né? Tanto faz, as suas mitocôndrias durante a fecundação, tá? Pode até complementar. As mitocôndrias paternas permanecem no espermatozoide do lado de fora do óvulo, do lado de fora do ovócito secundário, né? Por isso, justificou, tá vendo? Também é uma frase, né? Não precisa se estender, não, em relação a isso. E a B, gente, uma mutação no DNA mitocondrial pode estar presente nos espermatozoides afetados? Justifique sua resposta. E aí, essa é pegadinha, né? Você fala, não, então o espermatozoide não vai ter, né? Não tem isso porque é só materno. Mas lembra que o homem pode ter essa doença. Ele pode ter recebido essas mitocôndrias da mãe dele, entendeu? E se ele tem essas mitocôndrias, ele tem em qualquer célula dele, né? Inclusive nos espermatozoides, tá? O que não vai acontecer é ele passar essas mitocôndrias para os filhos. Isso não. Mas ele tem essas mitocôndrias, ó, presentes nos seus espermatozoides. Sim, tá? Então a resposta é sim, e aí vem a justificativa. Sim, porque, né, tendo recebido essas mitocôndrias de sua mãe, né, esse DNA mitocondrial mutante de sua mãe, ele vai apresentar esse DNA em todas as suas células, inclusive nos seus espermatozoides. Ponto. Não precisa se estender. Falar, porém, não vai passar para os seus filhos, não precisa, porque a pergunta foi sobre ele, né? Então, sim, ele vai apresentar nos seus espermatozoides, porque ele recebeu da mãe e ele tem isso aí, né, em todas as suas células e assim por diante. Tá? Legal, gente. Aí aqui, ó, uma questão, gente, né? Uma diferente aqui, deixa eu ver. Olha só. Aqui, ó. Uma questão, primeiro, essa questão 6, tá vendo? Ó? Né? Apesar de não ser de segunda fase, mas ela lembra para a gente os conceitos básicos da genética de uma forma muito legal. Então vamos ler rapidinho ela e
comentar juntos aqui, ó. Peraí. Só que aqui eu vou anotar um pouquinho na minha tela, né? Certo. Então, olha, gente, a 6. Em relação à herança, assinale V ou F conforme seja verdadeiro ou falso que se afirma a seguir. Então, herança genética e tal. Corretas quais são? Primeira frase, na dominância completa, né? Então, azão, azinho, aquela história toda. Os heterozigotos apresentam fenótipo intermediário entre os dos homozigotos. Então, ele está dizendo que quem é azão, azinho, tem um fenótipo mediano, intermediário, comparando com os homozigotos, né? Tá certo isso? Errado. Já vou pôr aqui um F, ó. Porque esse fenótipo intermediário, tipo aquela flor maravilha que pode ficar rosa, lembra? Cruzando a vermelha com a branca, né? Você tem a rosa. É só quando tem a dominância incompleta, né? É quando tem a ausência de dominância, que a gente também pode chamar assim, certo? E não tem um azão dominando um azinho. A gente até chama de alelo V, alelo B, né? Mas na dominância completa, ó, você tem só 2 fenótipos mesmo, né? Seria, por exemplo, a ervilha, né? De Mendel. Você teria a ervilha verde, a ervilha amarela, mas não tem uma mistura das duas cores, certo? Beleza. Segunda frase. Quando ocorre a codominância, ó, codominância, os heterozigotos apresentam o mesmo fenótipo que um dos homozigotos, né? Então, codominância nada mais é, lembra, gente, do que um tipo de ausência de dominância, em que um gene, um alelo, não domina o outro, né? Só que, diferentemente da ausência de dominância, o indivíduo heterozigoto fica o quê? Ele fica malhado, ele fica listrado, né? Mas não é como na ausência de dominância, que mistura totalmente as duas cores, né? Não tem uma mistura total, entendeu? Então, sendo assim, errada também a segunda frase, ó. Quando tem codominância, os heterozigotos não têm o mesmo fenótipo de um dos homozigotos, porque ele fica realmente misturado, né? Misturado, por exemplo, animais malhados, né? Terceira frase, alelos letais, ou genes letais, causam a morte de seus portadores e são considerados dominante quando apenas um está presente, né? Ou recessivo quando os 2 estão presentes. Quer dizer, quando os 2 alelos, né, que causam a letalidade, causam a morte do indivíduo, tá? Então, aqui sim, verdadeira, essa está descrevendo bem, né, gente, os genes letais. E a última, pleiotropia, lembra dela? Ó, o que é a pleiotropia? É quando você tem um par de genes só, tipo azão, azinho, que configuram ou condicionam, né, diversas características diferentes, né? Então, para azão, azinho, traz um fenótipo e outro, e outro, e outro, e outro, né? Várias características, na verdade, não é nem fenótipo, característica 1, característica 2, a partir de um único par de genes, né? Então, é o fenômeno em que o gene determina a expressão de mais de uma característica. Ó, certo. É essa mesma, né? A explicação da pleiotropia. Então ficou, gente, FFVV. Letra A, né? E essa questão é um resuminho de todos esses conceitos da primeira lei de Mendel, os conceitos mais importantes da genética, na verdade, né? Que a partir daí a gente tem o desenvolvimento de toda a outra genética, todo o resto da genética, né? Beleza. Então aqui, ó, o que mais? Agora, como é que eu volto aqui, gente? Só um detalhe. Para tirar tudo isso. Ah, já sei. Tem que fechar isso para depois apertar de novo, né? Tá bom. Outra coisa importante da gente lembrar. Olha aqui. Em relação... Ah, mas aqui, ó, eu queria justamente uma dessas, uma dissertativa. Questão 4, ó. Em relação ao sistema BO e RH, gente. Vamos usar ela aqui para lembrar, ó. No heredograma estão indicados os tipos sanguíneos de alguns indivíduos de uma família, de acordo com sistemas ABO e RH. Só um parênteses aqui, né? Como essa questão trata de 2 características, ela é segunda lei de Mendel, né? Então, é uma questão que trata não só do sistema ABO, não só do sistema RH, mas também da segunda lei de Mendel. Fala, Castilho, por quê? Porque a segunda lei de Mendel, ela estuda 2 ou mais características simultaneamente. Lembra?
E a gente usa para isso a regra do E, né? Regra do E para encontrar o resultado final. Tá bom, então vamos lá. A letra A pergunta assim, ó. Vou baixar um pouquinho mais aqui, ó. Considerando que o pai de João apresenta somente aglutininas anti-B no plasma, lembra que a aglutinina é o anticorpo, né? Anti-B é o anticorpo contra B, né? Qual o seu tipo sanguíneo quanto ao sistema ABO? Então, uma pergunta conceitual, né? Qual a probabilidade de João ter uma irmã com tipo sanguíneo O? Então, gente, a primeira coisa que é necessária numa questão dessas, de genética, eu sempre falo para vocês, né? É vocês encontrarem todo o genótipo possível do heredograma. Então, olha só, o João, para o sistema ABO, ele é AB, né? Tipo AB sanguíneo. Então, ele tem os alelos Isão A e Isão B. Ele é heterozigoto, né? E Isão A e Isão B, certo? Tá bom. Tem alguém do tipo O no heredograma? Não. Tem mais alguém do tipo AB? Sim, essa pessoa aqui em cima, ó, né? Que é um avô do João. E ele é Isão A e Isão B também. Então, esses são os genótipos óbvios, né? Alguém AB vai ter o genótipo óbvio Isão A e Isão B. Todo o resto, a gente sabe pelo menos o primeiro alelo. Por exemplo, esse homem aqui, ó, esse avô do João também, ele tem um Isão A. A gente não sabe qual outro alelo, né, pessoal? Então ficaria Isão A traço, a princípio e tal, né? Essa avó dele, ó, ela tem o alelo Isão B. Porque ela é do tipo B, né? Mas a Isão B traço também não dá para saber o outro ainda, o outro alelo. Essa outra avó, né, do João, ela tem um Isão A traço, porque ela é do tipo A. Ó. Então a gente vai colocando pelo menos o primeiro alelo do genótipo das pessoas, né? E aqui a mãe do João? A mãe do João é do tipo B, ó. Então ela tem um Isão B, certo? Então quando você vai fazendo isso, já tem meio caminho andado, né? E a irmã do João aqui, gente? A irmã do João é do tipo B, ó. Portanto, ela tem um alelo Isão B. Traço também. Né? Isão B, traço. E aí é que a gente vai para a segunda parte. Será que eu consigo melhorar esses genótipos? Consigo descobrir mais coisa? Né? Olha, talvez. Por exemplo, essa pessoa que está com interrogação aqui, ó, que é o pai do João. Com certeza, gente, ele tem que ter um Isão A. Aqui, ó. Ele tem um alelo Isão A. Você fala, Castilho, por quê? Porque o João é AB, né, gente? Só que a mãe dele é do tipo B. Então, de onde vem o alelo Isão A? Não pode ser da mãe. Só pode ser do pai, ó. Então, eu já sei que o pai dele pode ser, assim, a princípio, né? Ou do tipo A, ou do tipo AB, né? Mas ele tem que ter um alelo Isão A aqui, ó. Beleza. O que mais que a gente sabe? A mãe do João é do tipo B, mas o pai dela era AB, não é? Tá bom. E a mãe é do tipo A. A mãe da mãe do João, né? A avó materna do João. Então, certamente, pessoal, essa avó dele tinha um izinho. Ela era Isão A izinho, mandou para a filha um izinho, e a filha pôde ser do tipo B. Por quê? Porque se ela tivesse mandado o Isão A, né? A filha seria B. Mas não é, a filha é B. Então ela só pode ter ganho um izinho. De quem que ela ganhou o Isão B? Do pai. Aqui, ó, desse aqui, né? O Isão B aqui, ó. Muito bem. O que mais que a gente descobre, gente? Olha, por exemplo, dá uma olhada na irmã do João, né? A irmã do João é do tipo B. Ela tem um Isão B. Beleza. Ela pode ter ganho um Isão A do pai? Não. Ela pode ter ganho um izinho? Pode. Né? Essa irmã pode ser Isão B izinho, por exemplo, gente. Olha os pais da pessoa com interrogação. Né? A mãe era do tipo B, o pai era do tipo A, certo? Essa pessoa ganhou o Isão A, né? Porque passou para o João. Pode ter ganho do pai, tudo bem. Ganhou o Isão B? Talvez. Talvez ela seja do tipo AB, né? Então, assim, a princípio, numa passada rápida, isso é o que a gente consegue descobrir do sistema ABO. E agora, o que mais que você faz? Você descobre quais são os genótipos do sistema RH, né? Então, ó, o RH óbvio é o negativo, lembra? Então, Rzinho é rinho, porque o RH negativo é recessivo. Olha aqui, ó, esse homem é RH negativo, né? A ausência de
Ausência de antígeno do tipo RH, o fator RH, nas hemácias, né, gente? Beleza. Olha, a irmã do João também é errinho, certo? Tá aqui, ó. Errinho para ela, porque ela é do tipo, ela é negativa. A mãe deles também é errinho, porque também é negativa. Então, o que mais que eu já sei? Eu sei, por exemplo, olha que essa avó aqui, ela é positiva, tem errão. Mas ela tem que ter errinho junto, né? Ficou parecendo um A, gente, isso aqui. Errinho, né? Quem mais? Vamos ver. O João é RH positivo. Então, o João tem um errão. Beleza, mas ele ganha um errinho da mãe dele. Né? Porque a mãe é errinho. Agora, e o pai dele, gente? O pai dele tem que ser positivo, ó. Porque o João é positivo. E o errão dele só pode ter vindo do pai, né? Então, o pai dele também tem errão aqui, o que era a interrogação, ó. Tá? Que ganhou ou do pai ou da mãe, né? Então, o avô do João aqui era errão, o avô paterno, alguma coisa, e a avó paterna do João também era errão, ó, né? Alguma coisa. Ah, mas tem um detalhe, olha só como é que é a genética, né, pessoal? Esse pai do João só pode ser errinho. Olha, Castilho, por quê? Porque ele teve depois a filha, que é negativa. Errinho. Então ela ganhou um errinho da mãe, um errinho do pai. Então ele é heterozigoto, né? Muito bem. Tá? Beleza, gente. E aqui... Certo. Então, por aqui, por enquanto, estamos aqui, né? Esse aqui ficou isão A traço. Então, considerando que a letra A, voltando agora para a letra A, né? O pai do João apresenta somente aglutininas anti-B no seu sangue. Ah, olha essa informação que é primordial, né? Porque se esse pai do João, pessoal, só tem anti-B, quer dizer que ele é do tipo A mesmo. Olha isso, ó, esse homem é A positivo. O pai do João, tá vendo? Então, eu não preciso ficar pensando na possibilidade dele ser AB. Ele é A, né? Certeza. Como a mãe dele era do tipo B, então a mãe dele tinha um izinho e mandou o izinho para ele. Olha quanta coisa dá para descobrir. Né? Então, ele era isão A izinho. Portanto, se a filha dele, que é a irmã do João, é do tipo B, ela ganhou o isão B da mãe, e o que ela ganhou do pai? Um izinho. Não pode ser o isão A, né? Senão ela seria AB e tal. Depois de tudo isso, qual o seu tipo sanguíneo quanto ao sistema BO? O tipo do pai, gente? Ele é do tipo A, né? O pai do João, ó. Aí uma frase você já fala, então, pai do João tem tipo A sanguíneo. Não é? Beleza, o que mais? Segunda pergunta do item A. Cuidado quando tiver duas perguntas em cada item, tá, gente? Porque a coisa mais fácil é a gente já responder a primeira coisa e passar por item B, né? Tem outra pergunta, ó. Qual a probabilidade de João ter uma irmã com tipo sanguíneo O? Então seria outra irmã aqui, ó. Vamos fazer uma linha pontilhada. Tá vendo? Uma futura irmã, gente, do tipo O. Qual a probabilidade? No fundo é fácil. Vocês estão vendo aqui, ó. Porque a mãe dela tem um izinho, o pai dela tem um izinho, né? Então, se eu fizer a tabelinha de fecundações, vai dar 1/4, entendeu? Probabilidade dessa futura menina, né, e possível menina ser izinho, é meio de vir um izinho da mãe, vezes meio de vir um izinho do pai, vai ser 1/4. Aí ela vai ser do tipo O, né? Aí, ó, tipo O, izinho. Então, qual a probabilidade de João ter uma irmã com tipo sanguíneo O? 1/4. Tem que justificar? Não, porque não pediu, né? Então nem precisa mostrar a tabela de fecundações nem nada, tá? Não foi pedido, né, gente? Você pode pôr a resposta direta, tá bom? Diga, David, o que você ia falar? Você levantou a mão? Professor, não tem que considerar o sexo do irmão, da irmã, já que ele tá pedindo irmã, tipo, não teria que multiplicar, tipo, tem que Ah, ser. peraí, tem razão, David, porque não é uma criança, né? É uma irmã. Olha isso, gente. Então, ainda por cima, tem que multiplicar pelo sexo mesmo. Então, vezes meio de ser menina, ó. Claro, nem nasceu ainda, né? Então, 1/4 vezes meio. Resposta final, ó.
Um oitavo, na verdade. Né? Um oitavo. Olha só, isso seria o tipo de coisa que, se tivesse passado batido, teria que ser, vamos dizer assim, depois, né, encontrada numa segunda leitura da prova. Por isso que a gente tem que fazer aquela releitura, né? Segunda vez que eu fosse ver essa questão, eu falar, tá, já acabei, mas deixa eu ler de novo se eu respondi tudo o que precisava. Aí eu ia acabar vendo. Uma irmã, e eu não calculei, né? Estava só um quarto. Falar, não, peraí, vezes meio, um oitavo. Tá? Boa. E na B, ó, considere que João nasceu com eritroblastose fetal e que sua mãe esteja grávida. Então, um detalhe, né, gente? Eritroblastose fetal é quando as hemácias do feto são destruídas pelos anticorpos anti-RH da mãe, lembra? Mas só se a mãe for negativa e o feto positivo, né? E ainda por cima, na segunda gestação. Se João nasceu com eritroblastose fetal, ele, imagina, ó, vamos imaginar que ele teve eritroblastose, né? Ezinho aqui, ó. E a mãe está grávida, então, assim, uma outra criança vai nascer. Explique por que existe a possibilidade do futuro irmão de João também apresentar essa eritroblastose. A letra B era totalmente teórica, né? Só tinha que falar o seguinte: existe a probabilidade porque a mãe de João já foi sensibilizada pelas hemácias positivas da primeira gestação, né, do primeiro filho. E, portanto, poderá produzir novos anticorpos anti-RH contra a futura criança, se essa também for positiva. Né? Por isso que existe a possibilidade, não é uma certeza. Né? Então, poderá produzir também anticorpos anti-RH, né, contra uma futura criança, se essa for positiva. Certo? Ele queria aqui, na verdade, só a explicação mesmo do conceito de eritroblastose fetal, né, gente? Basicamente isso. Tá? E você vê, a questão não pediu para calcular a probabilidade junta de duas características, gente. Então, ela não entrou na segunda lei de Mendel, na verdade. Né? Se ela pedisse assim, ó, qual a probabilidade de João ter uma irmã com tipo sanguíneo O, vamos supor, positivo? Sanguíneo O positivo. Aí seria a segunda lei de Mendel. Vocês concordam? Porque eu teria que ver a probabilidade de ser do tipo O, que é 1/4. Beleza. Meio, né, que é menina e tal. Mas ainda por cima, de ser positiva. Então eu teria que multiplicar mais uma vez uma outra coisa aqui, né, gente? Que seria, ó, cruzando errão, errinho. Nessa primeira lei, né? Errão, errinho, com errinho, errinho. Qual seria a probabilidade dela ser errão, errinho? Positiva, né? E seria 50%, certo? Então, vezes meio também. Isso se fosse, né, pedindo O positiva, ó, vezes meio. Então, teria outra resposta ainda. 1/8 vezes meio, 1/16. Né? Então, aí seria uma questão de segunda lei de Mendel. Você vê como pouquinha coisa, né, na pergunta já muda tudo, gente. Sem o O positivo, sem o positivo, é primeira lei, né? E pedindo com RH, vira segunda lei. Tá bom? Beleza? Então tá jóia. Me fala uma coisa, gente. Olha, a nossa live aqui já terminou o tempo, mas me fala uma coisa aqui. Vocês têm o gabarito dessa apostila de revisão? Não. Ou não? Vocês não têm? O senhor tem que enviar. Porque eu achava que vocês tivessem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês. Bom, tem já dessas questões que a gente foi fazendo, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou mandar todas, tá bom? Se alguém, por acaso, perdeu uma ou outra aí, da live anterior, né? Eu vou mandar o gabarito de todas para vocês, gente. Tá legal? E aí, aproveitem para, ao tentar fazer uma questão ou outra, mesmo com gabarito, né? Se você ficar com dúvida, me manda pergunta, tá bom? No e-mail, no WhatsApp, etc. Fala, David, o que você ia perguntar? Você levantou a mão? Sim, professor, você poderia repetir, por favor, o conceito de eritoblastose fetal? Eu não peguei direito. Então, a eritroblastose fetal é a mãe atacando as células do filho, as hemácias do filho, né? Por quê? Porque a mãe sendo RH negativa, né, David? Ela pode produzir anti-RH, o anticorpo contra a proteína RH, certo? E o filho sendo RH positivo,
ele justamente tem as hemácias estranhas para a mãe, né? Que tem fator RH na membrana plasmática, certo? Então, quando ela tem esse feto sendo desenvolvido no útero dela, pode acabar entrando em contato com hemácias desse feto, não é normal, não poderia, mas mesmo no parto ela pode entrar em contato, né, com essas hemácias, e aí produzir os anticorpos anti-RH. A partir do momento que ela produz, ela cria a memória imunológica. Olha isso, ela é vacinada contra crianças positivas, né? Então, numa segunda gestação, essa mãe está o quê? Sensibilizada contra as hemácias positivas, quer dizer, ela tem memória imunológica, né, contra hemácias positivas. Então, uma segunda criança com RH positivo vira um alvo dos anticorpos da mãe. E esses anticorpos têm a capacidade de causar aglutinação das hemácias, né, na corrente sanguínea do feto. Então, por isso que nasce a segunda criança com a doença eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, que é justamente isso, as hemácias sendo aglutinadas, né, destruídas pelos anticorpos anti-RH da mãe, tá? Era isso, né? Então, aquela história, uma vez que a mulher for sensibilizada, pronto, agora as próximas crianças têm a chance de apresentar essa doença. Só as positivas, né? Criança negativa não, lembra? Porque a negativa não tem os antígenos, né? Professor, só outra coisa, quando no enunciado ele disse que, tipo, o João nasceu com eritroblastose fetal, tipo, teve algum problema para ele ou só foi a sensibilização mesmo? Teve. A doença em si, ela pode causar problemas no fígado, tá? Ela pode causar uma série de problemas realmente no organismo da criança que está nascendo. Então, assim, a mãe está sensibilizada, quer dizer, ela pode produzir anticorpos, é isso. E o filho que está nascendo, ele pode ser atacado por esses anticorpos. Então, essa aglutinação das hemácias, né, David, no sangue do feto, podem causar, por exemplo, falência renal, podem causar falência hepática, né? Então, o bebê pode até acabar morrendo, na verdade. Se o João está vivo, o João ficou bem depois, ele teve sorte. Quer dizer que a eritroblastose para ele foi leve, não destruiu nenhum órgão, entendeu? Ele deve ter se curado, né, desses problemas depois, tá? Mas ela pode sim ficar grave. Tá bom? Gente, você viu? Ó, eu coloquei meu e-mail Beleza, aqui valeu, no professor. chat. Mais uma vez, eu gosto sempre de colocar só para lembrar, né? Se vocês quiserem me mandar perguntas. E no WhatsApp. Tem lá no grupo, né? Mas só lembrando aqui, ó. O meu WhatsApp aqui, ó. Para vocês também mandarem perguntas depois de comparar com um gabarito, tá? Se você chegou em outra resposta, né? Você não entendeu por que aquele gabarito tá assim, você me pergunta. Tá certo, gente? Beleza? É isso então por hoje, não dá mais tempo, né? Pronto. Stop share. Um grande abraço para todos, tá bom? Se a gente... vamos ver, não sei se a gente tem mais alguma aula de revisão de segunda fase juntos ou não, vou ver com o Rubão, mas se não, e mesmo aqueles que já forem prestando outras provas, sucesso, tá? Boas provas aí para vocês, né? E isso também, né, Felipe? Feliz ano novo, né? Bom ano para vocês, tá? Boas festas e tudo. Se cuidem, tá bom, gente? Já estou começando a ficar com saudades. Obrigada, abraço para Castilho, todos. para você também. Um bom ano. Obrigado. E que venha logo uma dose de vacina. Obrigado, gente. Para vocês também, tá? Boas imunizações para nós. Beleza, professor. Obrigadão e feliz ano novo pro senhor. Tá bom, gente. Abração. Tchau.